que quer falar. E nós saímos daqui transformados com a palavra que Ele vai trazer, que seja do teu agrado, que chegue nas tuas narinas como cheiro suave, Pai. De sabedoria, discernimento, e que o coração dele, Pai, seja agraciado por ti, Deus. E o que venha sair da boca dele, Senhor, seja para nos fortalecer cada vez mais em tua presença. Que nós não possamos, Senhor, desfalecer, Pai, porque o grande dia está chegando e nós estamos a te esperar em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Segunda Coríntios, capítulo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. No capítulo 4, versículo de número 16, por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Podeis assentar, irmãos. Que o Senhor nos direcione nesse momento aquilo que precisa ser falado, e que o Senhor guarde as crianças que estão aqui, e guarde também os irmãos que foram lá atrás também resolver alguma coisa. Que haja paz nesse lugar, amém? Tudo aquilo que se levanta para tentar tirar a paz, todo espírito de confusão, de contenda, nós não aceitamos no nosso meio, amém, irmãos? Eu queria te convidar a você ficar bem atento para a palavra de Deus, para aquilo que o Senhor deseja falar no nosso coração, porque nós precisamos de uma orientação de Deus para a nossa vida, e como diz o Pai, o senso é de urgência, né? Eu ia até dizer que o irmão que sentisse no coração de trazer água não precisava trazer, mas já trouxe. Obrigado. Eu tenho um detalhe, irmão, que se passar um sapo bem ali no pneu do carro do pai, eu tenho que programar meus pensamentos aqui para aquele sapo não me atrapalhar. Se passar uma pessoa aqui, eu acho que se eu fosse jogador de futebol, na hora que o cara pintasse lá na frente, eu já dava o toque sem nem virar minha cabeça. Eu já vi o reflexo dele. Mas como diz o pai, em algumas ocasiões, o senso ele é de urgência para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, individualmente, na nossa família e na vida da igreja, amém? É algo muito urgente. Enquanto nós estamos aqui nos acalmando para ouvir a palavra de Deus, nós vamos fazer uma oração específica aqui pela vida do irmão Sérgio, que não está aqui, e nós sabemos o motivo. Feche teus olhos, Pai Celestial, nós queremos nesse momento apresentar a Ti, ó Deus, a vida do nosso pastor Sérgio Sampaio. Pedimos, Espírito Santo, que Tu visite ele nessa hora lá na casa dele.
fazendo o que for que ele esteja nesse momento, que o Senhor possa ir saindo lá e trazendo algo do teu coração para ele, Senhor, revelando a tua vontade para a vida dele, dando força ao teu servo naquilo que precisa ser trabalhado, ó Deus, na saúde dele. Nós pedimos uma intervenção tua, Pai, libera a tua cura sobre a vida do teu servo, em nome do Senhor Jesus, fortalece ele, ó Pai, porque nós queremos o mais rápido, o mais breve possível, ver ele aqui na tua casa, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o título que tem aqui antes do versículo 16, desse texto que nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, no meu diz viver pela fé. Eu não sei se um de vocês tem texto aí, algum título, tem? Mas o meu diz viver pela fé. E se tem algo maravilhoso, se tem algo poderoso da parte de Deus, é esse privilégio que eu e você temos de viver pela fé. Quem vive pela fé, dê um glória a Deus. Tem algumas pessoas que quando vão dizer que estão vivendo ou andando pela fé, elas parecem que tomaram aquele suco de limão, fica fazendo aquela careta, parece um maracujá amassado e diz assim, eu estou vivendo pela fé, eu estou andando pela fé, como se fosse uma coisa ruim ou até diabólica viver pela fé. A vida de fé é a melhor fé, porque só quem pode viver e andar por fé é o justo. Tem algum justo aqui nessa noite? Então quando você for dizer assim, eu estou vivendo ou estou andando por fé, tem que ser um sorriso, tem que ser uma alegria. Estou andando por fé. Como é que estão as coisas? Está pela fé, irmão. Mas está dando certo? Pela fé, tudo está dando certo. Como é que está a tua saúde? Pela fé, 100%. É pela fé. A fé é trazer tudo que Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário, que aquilo se torne uma realidade na nossa vida. Amém, irmãos? Então quem vive por fé, vive sorrindo, vive cantando hinos de louvores a Deus. Esses dias eu vi uma postagem de um irmão que eu achei interessante, ele falou assim, parece que nós lemos a Bíblia e nós não entendemos, porque nós lemos as guerras que Davi passou, e como ele guerreava louvando, como ele guerreava ia para cima, e aí quando chega a nossa hora de guerrear, parece que nós queremos entregar os pontos. Ei, a vida do cristão é uma vida de fé, amém, irmãos? E o irmão até falou assim, a armadura de Deus. Será que nós pensamos que a armadura de Deus é para desfilar no dia 7 de setembro? Irmãos, Paulo diz, revestivos, pois, de toda a armadura de Deus. Para que se coloca uma armadura? Para ir dormir? Para ficar numa rede? Para ficar falando lamúrias? Nós vestimos uma armadura é para lutar. Amém, irmãos? E se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, no dia da adversidade, o Senhor nem se agrada de nós. Deus não se agrada dos que retrocedem. Ele não se agrada daqueles que não andam por fé. Ele diz que tudo que não é de fé é pecado. Ora, lá em Hebreus diz, ora, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que os buscam. Nós dizemos que somos justos, nós dizemos que buscamos a Deus, nós dizemos que temos a armadura de Deus, nós dizemos que as armas da nossa guerra são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí como é que tá, irmão? Eu estou pela fé, né? Que Jesus quiser. Eu não vejo a natureza divina assim sendo manifestada na nossa vida. Nós temos armas para guerrear que nem o diabo tem. As armas de guerra que nós temos é mais poderosa do que qualquer uma arma que o diabo tem, do que qualquer uma arma que o inferno tem. Amém, irmãos? Enquanto eu estou aqui, parte de mim está numa guerra. Enquanto você está sentado aí, parte de você está numa guerra. Eu estou aqui numa guerra. Tirando conclusões na minha mente, observando tudo que está se passando. E ao mesmo tempo em algo espiritual. Mas as armas que nós temos são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Davi, quando viu o gigante lá, que ele nem chamou de gigante, mas Davi, quando viu Golias, só disse, quem é esse cara aí que está afrontando?
Vamos destruir ele logo, é agora. Nós vamos partir para cima. Não foi perder tempo falando baboseira. Então o senso ele é de urgência. O Paulo perguntou qual era o tema da mensagem de hoje. E como tinha que dar um tema, eu coloquei lá o Deus que renova. Amém, irmãos? O Deus que renova, mas não é estou precisando mesmo, se renovando. Irmão, quantos anos você tem de crente? Para pensar. Quem ao teu redor sabe que você é crente? Como as pessoas ao seu redor estão vendo a tua aparência como crente que você diz que é? Porque nesse período de Copa, o povo está nos bares, a galera está gastando dinheiro com roupa da Copa, estão se divertindo demais, mostrando uma alegria. Ah, mas essa alegria é passageira, mas eles estão mostrando, eles estão vivendo. E quem é crente? Como é que estão vendo quem são os crentes? Ah, crente para mim é aquela pessoa que anda com a cabecinha baixa, assim, estou precisando do renovo dele. Nós somos crente e não incrédulo, amém, irmãos? O Espírito que está dentro de nós, sabe o que foi que ele fez? Ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mora dentro de nós e faz um trabalho, vivifica o nosso corpo mortal. Eu e você somos indesculpáveis. A alegria que nós temos dentro de nós é a que o Senhor Jesus orou. Pai, dá a eles da tua alegria. Não dá como o mundo dá, uma alegria passageira. Dá a tua alegria para ele. A alegria que tem aqui dentro de mim é a alegria de Deus. A alegria que tem dentro de você é a alegria de Deus. A força que tem dentro de você não é uma força natural, é uma força sobrenatural, porque é a força de Deus. Então nós temos tudo para viver a vida de piedade, para viver o cristianismo de pé, triunfantes. Apóstolo Paulo disse aqui no versículo 16 que nunca ficamos desanimados. Tem isso aí na Bíblia de vocês, pessoal? Apóstolo Paulo dizendo, por isso nunca ficamos desanimados. Mas Paulo, ele não tinha motivo para desanimar. Ele não tinha, né, irmãos? Ele não tinha. O Espírito Santo só disse lá para aquele homem, Paulo vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo viveu uma vida, depois que se encontrou com Cristo, de muito sofrimento. Mas ele não tinha motivo para desanimar, não era? Ele tinha, mas ele disse, por isso nunca ficamos desanimados, porque tem maiores promessas sobre a vida do crente, irmão. Alguém está entendendo isso aí, por favor? Podemos até ter motivos. O próprio Paulo disse assim, eu sou atribulado. Angustiado, não. Eu sou até perseguido, mas destruído eu não sou. Será que ele sabia o que tinha dentro da vida dele? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém, irmãos? Se você quer um renovo de Deus, se você quer algo do Deus que renova, sabe qual é a melhor maneira? É começar a dizer para você aquilo que Deus já disse para você mesmo. Senhor, a tua força está dentro de mim. O Senhor já falou, a tua palavra garante. Eu estava esquecendo que tu é a minha força. Senhor, a tua cura está em mim. Senhor, a tua alegria está em mim. E você começa a dizer para a sua alma mesmo o que Deus pensa ao seu respeito. Porque o que você pensar ao seu respeito e for algo negativo, esse pensamento não é de Deus, é do diabo. Amém, irmãos? O pensamento negativo que quer te deixar para baixo, que quer te deixar prostrado, nunca, sem medo de errar, nunca será algo de Deus para a tua vida. Nunca. Qual é o pai que quer ver o filho desanimado, para baixo? Será que eu quero ver o Levi? Algum pai aqui quer ver um filho deprimido, angustiado, sofrendo, para baixo? Porque se nós temos o caráter de Deus e fosse para ser assim, quando a Ana Laura ficasse com febre, nem daria alívio, nem o remédio, nem levaria ao hospital. Porque nós somos imitadores de Deus e quem sabe Deus quer isso.
Se nós, sendo maus, não somos assim, como você pode esperar o contrário do Deus eterno, que entregou o único filho dele para morrer na cruz em nosso lugar? Ora, se Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, que dirá agora? Não nos dará com ele juntamente todas as coisas? Tem assim na Bíblia ou não tem, irmãos? Aí Paulo vem e diz assim: por isso nunca ficamos desanimados. Olhe para o seu irmão e diga: você não pode desanimar. Não pode desanimar. A alegria do Senhor é a tua força, meu irmão. A alegria do Senhor, ela é a tua força. A alegria do Senhor é a nossa força. E Paulo diz assim: mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando. Ontem eu estava em um culto e eu vi um senhor quase que não chegava assim no púlpito aqui para trazer uma mensagem, mas o corpo se desgastando. Mas o espírito daquele homem, o espírito daqueles que têm o Senhor, se renova a cada dia. Gente, o cara foi assim para o púlpito, ó. Fazia 4 anos que ele não ia na igreja lá, mas é porque ele era de outro ministério. E aí trouxe uma mensagem. Depois daquele culto, você vai entender o que eu estou falando. Depois daquele culto, teve um lanche muito gostoso. E lá fora da igreja, uns irmãos conversando. Em uma igreja do interior ali. E uns na igreja, outros lá fora. E quando de repente eu vi aquele irmão que estava assim, sem força natural, segurando na mão do outro e tome uma linguagem que eu não sabia o que ele dizia e nem o que recebia. Naturalmente orando por um e falando em línguas, liberando algo da parte de Deus. Aí a gente fica, o corpo do homem tá meio fraco, mas o interior, a cada dia ele vai se renovando. Eu acredito que a vida do crente é para ser assim, não é não? Ah, Senhor, eu estou velhinho aqui, pois eu vou parar, né? Pode parar. Só que tem uns que vão até enquanto der, entendendo que o interior, ele vai se renovando. O nosso Deus, ele renova, amém, irmãos? Ele renova. Ele renova. O homem natural, ele pode até ir se desfalecendo. Vai chegar uma hora que, se Jesus não vier, o nosso corpo vai voltar para o pó. Só que o homem interior que está dentro de nós, ele não morre, ele é renovado, avivado. Eu acho que deve ser um sofrimento o senhor daquela idade num corpo daquele, com a vida de Deus que brota dentro dele. Porque o que ele quer fazer, o corpo já limita um pouco. E nós precisamos procurar o renovo da parte de Deus para a nossa vida, porque essa geração que está vindo aí, os nossos filhos que estão ali dentro, esses que estão na escola, meu Deus, eles precisam de alguém renovado da parte de Deus, precisam de alguém que tenha a vida de Deus para mostrar a eles o caminho da verdade, mostrar que a verdadeira alegria está do lado de cá, está no reino de Deus e não no império. E que nós temos algo para oferecer a eles, mais do que um filme que passa aqui no Data Show, nós temos mais do que uns belos instrumentos, nós temos o poder de Deus para ser revelado na vida deles na hora que eles precisarem. Nós temos uma revelação para eles, nós temos uma palavra profética para eles. Eu fico constrangido quando eu vejo esses mais velhos fluindo ainda, e não vão parar, e nós mais novos, o que você sabe fazer? Eu sei tocar. O que faz tocar? As pessoas estão precisando de alguém que coloque a mão sobre as suas cabeças e elas sejam libertas das amarras que prendem aquelas vidas.
Mas eu acho que o tempo foi passando e nós fomos ignorando algumas coisas. Quando eu digo nós, eu estou chamando para mim. Eu não estou dizendo a igreja, estou dizendo a mim. E uma totalidade de alguns aí fora fomos ignorando. Ora, o próprio Paulo dizia assim: eu quero ir ter com vocês para compartilhar alguns dons. Eu quero estar no meio dessas pessoas que têm dons para compartilhar. Eu quero estar no meio de um povo avivado que tem algo da parte de Deus que o homem não sabe nem explicar. Ao ponto de dizer assim: nós nunca ficamos desanimados. E aí eu olho para um pastor: e pastor, como é que está sua esposa? Está ali naquela rede, ela está com câncer. Não acredito, pastor. E você olha o pastor cheio de vida, dirigindo uma igreja. Eu estou dando um exemplo de algo que eu vi já esses dias. Eu quero dizer é que nada pode nos desanimar. Não, agora eu vou parar, porque... Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando a cada dia. Eu preciso, ó Deus, nós precisamos que o Senhor revele para nós o que é que impede de um renovar de Deus nas nossas vidas. Porque às vezes tem pessoas que só falta se matar de orar por nós. Ou às vezes nós só faltamos é perder as forças de orar por alguém. E o renovo não chega. O Senhor revela o que é que está amarrado aí. O que é que está impedindo, Senhor? Alguém está entendendo isso aqui, irmãos? Porque não existe isso. Nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, nós temos a força de Deus, os céus estão ao nosso favor, os anjos de Deus estão ao nosso favor. Amém, irmãos? Amém. E no 17, o apóstolo Paulo diz que essa pequena, passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Irmãos, eles sofriam, sim ou não? Mas desanimados eles não viviam. E hoje, se a gente for olhar a vista deles aqui, nós nem sofremos, mas desanimados ficamos. Olha, trocamos a palavra. Sofremos, nós não sofremos, mas desanimados sim. Não existe. Sofremos sim, desanimados não. É essa a fé. Isso é viver por fé. É viver por fé. Por que você está sofrendo? É porque eu estou pensando no futuro, eu estou pensando na situação do país, eu estou pensando se acontecer algo ruim. Ei, com eles aqui já acontecia, e eles nem eram desanimados. Alguém está entendendo isso aqui, irmãos? Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Pois o que se pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. O que é que você não está vendo? O que é que você vê num homem e numa mulher de Deus? Quando você olha para um homem e uma mulher de Deus, o que é que você vê? Aquilo que você consegue ver passa rapidinho. Aquilo que você não está vendo, que é algo que Deus plantou dentro da vida daquela pessoa, aquilo tem valor eterno. É daquilo que você precisa. É daquilo que você precisa. Quem está entendendo aqui, irmãos, diga amém. E nós vamos dentro dessa ideia que o Senhor nos renova, mas não é porque nós estamos caídos, prostrados, não. É porque é algo novo todo dia, o renovar de Deus. Até porque se tem uma coisa que se renova todo dia sobre nós, senão nós não estaremos aqui, são as misericórdias do Senhor. Elas se renovam a cada manhã. Se você quiser ficar triste, você já está pecando. Senhor, será que eu vou ser destruído? Será que eu vou... Senhor, você está pecando, porque as misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias são a causa de nós não sermos destruídos. Mas é uma causa de proteção a quê? O que é que pode nos destruir, irmãos? Tem muitas coisas que se levantam para nos destruir. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas nós não seremos, porque as misericórdias se renovam.
mas nós fica com a cabeça naquilo que pode destruir. Mas não vai te destruir, porque a misericórdia já se renovou hoje. Você vai dormir hoje, amém? Você vai se levantar amanhã, amém? Antes de você abrir os seus olhos, independente se for 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, não importa. Quando você abrir os seus olhos, antes disso, a misericórdia do Senhor já se renovou para aquele dia. Então você tem que entender, opa, hoje eu não serei destruído, porque já se renovou algo aqui sobre a minha vida, e foi a misericórdia do Senhor. É difícil entender isso, irmãos? Ou a Bíblia está falando ao contrário aqui? Aí, Marcos, por que você está falando assim para mim? Para a minha vida? Ou você pensa que alguém fica de pé pela força que tem no seu corpo? Eu já caminhei muitas vezes sem força nas pernas. Mas se o homem exterior, ele se desgasta, tem uma renovação que vem do interior. Amém? As irmãs estavam contando um testemunho ontem, que se for preciso depois cortar, corta. Ontem foi aniversário da irmã Olga, amém? E literalmente parece que alguém quis dar uma rasteira nela, que ela levou uma queda, não foi? A irmã caiu? Quando eu digo alguém quis, não é um humano, poxa, Deus não quer que a gente leve uma queda. Mas às vezes uma quedinha de nada pode ocorrer em algo pior para o nosso corpo. E uma das reações que eu fiquei sabendo é que a irmã Olga repreendeu aquele levantado do inimigo. E é isso mesmo, amém, irmãos? Quem quer nos ver caindo, rapaz? Ei, mas é algo natural, mas do natural pode ocasionar grandes problemas. Mas sabe por que ela não foi ali destruída? Ou algo pior não aconteceu? A misericórdia do Senhor que se renovou sobre a vida dela. Deus tem coisas maiores para a vida dela. Ele é galardoador da vida dela no dia do aniversário dela. Ele quer dar algo para ela, quer trazer boas memórias, quer que ela traga nela, na mente dela, aquilo que traz esperança. Aí o inimigo vai e planeja uma quedinha do nada. E o que é que tem que fazer? Ai, Senhor, o que é que tu quer falar comigo? É repreender. Eu não vou ficar prostrado, eu vou me levantar no nome de Jesus. Amém, irmãos? E não, irmã Fátima, eu estou mandando mensagem que eu não vou ir. Eu estou assim porque eu caí. Nós temos que enganar até o diabo. Agora que eu vou, agora que eu me levanto, agora que eu vou para cima. Mas a perna está doendo, mas o braço está... O Senhor renova. A Bíblia diz que Ele vivifica o corpo mortal. O corpo mortal é a carne. É isso aqui. Ele vivifica, irmão. Não, mas aí está falando na ressurreição do último dia. Mas nós trazemos para hoje. Ele que traz vida ao nosso corpo. Amém, irmão? Ele traz vida. Ele traz vida. Como é que eu vou viver uma vida abundante parado, travado? Deus tem tanto para fazer. Irmão, você tem quantos anos? Eu tenho 85. Se viver até os 100, tem 15 anos de muita coisa Deus fazer através da tua vida. Porque no dia que não for mais, Ele te leva até com 17, 18. Mas o salmista diz que a idade do homem sobre essa terra é 70, depois vem canseira e enfado. Aí tem uns de 20, 30 que já está... Meu Deus! Nós somos fortes em Cristo, renovados por Ele. Amém, irmãos? Renovados pelo Senhor. Isaías capítulo de número 42. Abra aí a sua Bíblia. Esse texto eu li lá em casa terça-feira e eu achei maravilhoso. Então essa parte aqui que nós lemos em Coríntios é uma renovação no Espírito que o Senhor fez por nós já na cruz do Calvário, já derramou o Espírito dele sobre nós. Então no nosso homem espiritual nós já temos uma fortaleza que vem do Senhor e que alcança até o nosso corpo. Amém, irmãos? Amém? Isso é para quando a sua alma quiser te deixar abatido, você renova com a palavra de Deus. Isaías capítulo 42, versículo. Isso aqui é falando
de Jesus, no versículo 3, amados, tem algo maravilhoso aqui. Ele diz assim, o que Jesus não iria fazer, ele diz que ele não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Vou ler de novo. Não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Isso aqui é falando de Jesus Cristo, amém? Aqui, essa profecia sobre a vida de Jesus é quando ele visse algo que estava se quebrando, uma vida que já estava se desgastada, até pelo pecado, uma vida que deu um deslize, que achava que não tem mais jeito para mim, ou que a luz já estava se apagando. Está se dizendo a respeito de Jesus que ele não veio para quebrar o resto, e nem para apagar aquilo que já está enfraquecido. Não. Se ele não veio fazer isso, esmagar a cana quebrada, se ele não veio quebrar o galho que já está partido, o que ele veio fazer então? Trazer vida àquilo que está morto, amém, irmãos? Trazer vida àquilo que está ferido. A luz está se apagando, ele veio incendiar aquilo ali. A luz está apagando, os homens dizem, a luz está apagando. Aí vem Jesus e diz assim, não se esconde uma luz debaixo de uma mesa. Bora, sai daí debaixo, o teu lugar não é embaixo da mesa. Tiago diz que ele é o pai das luzes. Tem alguma luz aqui? Aí a gente às vezes quer se meter debaixo de uma mesa. Aí Jesus vem por meio do Espírito dele, da palavra, ou por meio de alguém, e vem anunciar a vontade de Deus. Diz assim, irmão, sai debaixo dessa mesa aí, sai desse lugar que está impedindo você brilhar o reino de Deus, sai daí. Não, mas é porque, não, o Senhor não veio apagar, não. Ele veio para derramar mais óleo, ele veio para derramar mais unção, e você sair e estar em cima e brilhar, e resplandecer no meio das trevas. A luz não é para ir para debaixo, a luz não foi chamada para ir se apagando e voltar para as trevas. Se você é luz, está se apagando e voltando, meu Deus, isso está errado. Porque Jesus disse assim, com dedicação anunciará a minha vontade. O que foi que ele anunciou? Não fique debaixo da mesa, venha para cá, para cima, no lugar que é para estar. E ele disse, vocês são luz deste mundo. Senhor, o povo estava se apagando, aí o Senhor vem, salve e diz, vocês são a luz deste mundo. Quer dizer que nós estávamos nos apagando, nós somos o quê? A luz desse mundo. A luz desse mundo, mas eu e você, ou o povo dele ali, estava com a luz fraca. Estava se quebrando, estava partido. Mas o servo de Deus, que é Jesus, cheio do Espírito Santo, como fala Isaías, ele veio para trazer uma unção nova sobre a nossa vida. Nós temos que andar debaixo de uma unção nova, que Deus permite vir sobre nós por causa de Jesus Cristo. E falo mais de unção, a unção despedaça o jugo e quebra a lança, amém, irmãos? Mas unção, eu tenho ouvido, aprendido e vivido, ela é algo para ser buscado diariamente sobre a nossa vida. Ninguém vai fluir na unção do passado. Se você vem trazer algo aqui, mas no mês passado, quando eu preguei, aí o Senhor, como é que é? A unção, ela é algo para hoje. Senhor, tu me deu vitória na semana passada, como é que é? A unção tem que ser buscada hoje, para a nova guerra de hoje. Amanhã tem uma nova unção de Deus para a tua vida, para uma nova batalha, para uma nova guerra, e você vai chegar à noite e dizer, tu és bom, Senhor.
Tu me deu a vitória nesse dia. Obrigado, Senhor, pela tua unção na minha vida. Porque tanto de coisa que foi despedaçada aí, olha o jugo que foi quebrado por causa da unção, meu Deus. Mas para isso você tem que ter uma consciência do que a palavra está dizendo. É viver aquilo que já é teu. O Senhor Jesus, Ele não esmaga um galho que está quebrado, nem apaga a luz que já está fraca. Eu e você aqui nessa noite, como luz, como é que está a luz que somos nós? Como é que nós estamos aqui nessa noite, irmão? A luz, ela pode ir se apagando. A luz é a vida de Deus resplandecendo em você. Ela pode estar se apagando por causa das adversidades, por causa do dia mau, por N coisas, por causa de um pecado. A pergunta de Deus para nós é: enxergue como é que está a luz aí agora. Como é que está você agora? Aí você tem que reconhecer como está, e nesse momento de reconhecer, dizer: Senhor Jesus, anuncia a vontade de Deus para mim. Anuncia a vontade de Deus para mim. Fala para mim aquilo que pode me levantar, Senhor. Me fazer viver o que está na tua palavra. Porque Jesus, amado, como luz nessa terra, Ele resplandeceu de uma forma extraordinária. Sim ou não? Mas também era Jesus, o quê? Isaías diz que ele era homem de dores. Sabia o que era padecer, mas ninguém brilhou como ele nessa terra. O que está te impedindo de brilhar? Não, mas Jesus, não, homem de dores, irmão. Então ele sentia, a gente pensa que ele flutuava assim. Era a palavra de Deus que fortalecia o homem. Jesus aqui nessa terra. Ele tinha que sair para alguns lugares para ficar orando. Ele não falava nada que o Pai não falava. Ele tinha uma vida, buscava de Deus. E sabe o que foi que nós nos acostumamos? Achar que buscar de Deus é só aqui. Ou só ouvir um som no nosso carro. E foi se tornando uma leviandade a forma de se buscar a Deus. Como as pessoas do passado fluíam tanto. Aquelas irmãs que não tinham nem dente nas suas bocas mais. Por que elas tinham aquelas revelações? Aqueles homens, quanto tempo eles oravam por dia? Quanto tempo eles dedicavam à leitura da palavra de Deus? Mas se tornou algo leviano. Tudo hoje é leviano. Os móveis que você compra hoje, você não pode desmontar ele 2 vezes, porque na primeira ele já está se desfazendo. Antigamente, a imagem que eu tenho de um guarda-roupa lá de casa é aquela coisa antiga que a mãe ia varrer, uma coisa, mudava as coisas de canto. Acho que ela não muda hoje, porque alguns é pregado na parede, e não pode, porque senão se quebra. Isso é leviandade. Coisas frágeis. E a leviandade faz homens e mulheres ficar fragilizados com qualquer coisa. A busca pela presença de Deus se tornou assim. Posso não estar falando da sua vida, posso estar falando da minha. Eu tenho que buscar mais ao Senhor. E se eu estou buscando no nível 2, quando eu chegar no nível 8, vai ter lá assim, tem que buscar mais. Porque conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Jesus. O jogo do Brasil é 90 minutos. Se fosse 180 minutos, nós queríamos assistir. Se fosse 5 horas, nós assistiríamos. Que é bom. Nós colocamos no YouTube as vezes que o Brasil ganhou em Copas passadas, porque é bom. Ei, vamos tirar esse tempo para nós buscarmos ao Senhor. Porque não precisa. Ele já está dentro de mim. Mas assistir essas bobagens. Não nos cansa.
Mas o Senhor Deus quer, por meio de Jesus, anunciar a vontade do Pai para que nós venhamos brilhar. Mas é isso, Ele já anunciou pela própria vida dele. Jesus orava, Jesus lia a palavra, Jesus jejuava, Jesus era tentado pelo diabo, mas vencia na palavra. Não tem outra fórmula. Alguém está entendendo isso aqui, irmãos? Nós vivemos num tempo que crente nem orar ora mais. Nós vivemos em um tempo que crente nem orar ora mais. Você tira as reuniões de oração. Nós vivemos num tempo que nós não buscamos mais como antes. Marcos, você só tem 39 anos. Como dizer que buscava como antes? Se tem uma coisa que eu tenho boa, é memória. Eu tinha o maior medo ou respeito ou temor quando eu vi umas manifestações de alguns lugares. Eu vi acontecendo aquilo. Aí alguém pode dizer, não, aquilo é porque as pessoas assim bobas, sabe? Elas amadureceram, as coisas amadureceram. Não, esses ainda existem. O mover de Deus ainda está disponível para nós. É porque a gente pensa que dá para passar no Pix. Ô Senhor, eu quero aí, eita Espírito Santo, deixa eu ver meu Pix, eu passar no Pix aí, Senhor, uma porção de dom. Senhor, eu queria assim um fluir grande na minha vida teu, uma unção, parcela no cartão, Senhor, em 10 vezes. Não, essas coisas é com o coração quebrantado, com o coração contrito, é se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, é não tendo por fortaleza aquilo que você sabe, é se esvaziar de si mesmo e se encher do Senhor. Aí você vai brilhar, aí o Senhor vai emendar aquilo que precisa ser emendado. Eu quero dizer que o Senhor não nos chamou, Éder, para ficarmos parados. Ele nos chamou para nós avançarmos no reino dele, para nós avançarmos. De nós chegarmos em alguém e falar aquilo que está no coração de Deus para aquela pessoa, porque o Espírito que agia na vida de Jesus, age na nossa vida. Eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, e esse Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. No versículo 9 de Isaías, capítulo de 42, Deus diz ao seu povo, as coisas que prometi no passado já se cumpriram. E agora vou lhe anunciar coisas novas, para que vocês as saibam antes mesmo que elas aconteçam. Irmãos, aqui estava se falando de Jesus que viria, amém? E Deus está dizendo, as coisas que eu prometi no passado já se cumpriu. Todas as promessas de Deus no passado já se cumpriu. Agora vai se cumprir coisas novas, eu vou anunciar coisas novas. Aí começa a se cumprir como? Quando a Virgem dá a luz e o verbo de Deus vem através da Virgem, ali já é coisas novas sendo anunciadas, amém, irmãos? No passado ele libertou o povo do Egito, o mar se abriu, fulano foi para a cova do leão, outro o peixe engoliu e jogou para fora. Tantas coisas aconteceram. E Jesus veio e fez coisas maiores. Jesus veio e fez coisas maiores. E Jesus veio e fez coisas maiores, amém? Mas isso não pode ser um aleluia, Jesus fez coisas maiores, Jesus alegrou o coração de Deus. Quando João Batista foi batizar, uma voz veio do céu e disse, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus alegrou o coração de Deus, porque ele obedeceu a Deus e fez as coisas maiores que Deus tinha prometido que ia fazer, amém? Mas isso não deixa na totalidade Deus satisfeito não, porque agora Deus quer ver se cumprir em nós aquilo que Jesus falou para nós. Olha, mas o que eu fiz, vocês vão poder fazer obras maiores em meu nome. Deus tem que olhar para nós e ver assim, cadê o Misael fazendo as obras maiores? Alguém está entendendo isso aqui, irmãos? Mas a gente tem o Jesus que fez
coisas grandes dentro de nós, nos prometeu fazer coisas maiores. Ah, leva mal não, Senhor, eu não vou fazer nada, mas tu não sabe como é que eu estou me sentindo aqui. Eu tenho uma Copa para assistir, eu tenho tantas coisas. Eu tenho tantas coisas, Senhor. Mas aí do nada queremos brilhar, do nada queremos... Não é assim, irmãos. Assim como Jesus buscou, nós temos que buscar também algo novo da parte de Deus para a nossa vida, amém? Nós temos que recusar o lugar que limita a nossa visão. Nós temos que recusar ir para um lugar que nos para, que nos prende. Isso é coisa do passado, isso é nhenhenhen, não, isso... Nós temos que recusar isso, porque isso é que mata as pessoas. Temos a vida de Deus em nós. E Ele não veio para esmagar a cana quebrada, nem a torcida que fumega, né? Porque isso está no coração de Deus. Deus quer levantar. Ele veio, Jesus veio, foi para cumprir o que Deus tinha dito lá no Éden. Que a semente que vinha da mulher, o diabo ia até ferir o calcanhar, mas ele ia esmagar a cabeça. Ele veio para cumprir isso, amém, irmãos? Ele veio para restaurar o homem em Deus de novo. E nós temos crido nessa restauração, amém? E nós temos crido. O coração de Deus é esse que restaura, que levanta. A ponto de até quando você estiver errado, que não é permitido você errar. No sentido que Deus não aprova, que nós não pregamos que você vá pecar. Mas se você cair, existe um Deus que vai te levantar. Pela palavra dele. Pela palavra dele, no Salmo de número 51. A partir do versículo 8, isso aqui é falando quando Davi pecou com Batseba. Depois daquele pecado, Davi ficou como um galho quebrado, como algo que a luz vai apagando. E existe tantos que estão dessa forma. Mas independente da causa, o que diz no versículo 8 é Davi orando assim a Deus: faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenha me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Existe um Deus que renova o homem, amém, irmãos? Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me novamente a alegria da tua salvação. Amados, existe uma alegria na salvação, amém? Dá-me essa alegria e conserve em mim o desejo de ser obediente. Amado, isso aqui é uma oração de quem foi lá embaixo, de quem estava prostrado em um chão, sem forças. E é para lá que o diabo quer nos levar, para o chão. Seja por pecados, ou seja por dia mau, eu não sei o que é. Existem N situações que a pessoa pode ficar como um galho quebrado, ou como uma lâmpada que está quase apagando ali o pavio. Mas você está lá no chão. Eu não sei, talvez ninguém esteja aqui assim, mas se você não está assim, tem uma multidão que está dessa forma. Mas nessa situação, quando Davi estava lá, se arrependeu dos pecados e dizia: Senhor, renova em mim, deixa-me ficar firme de novo, Senhor. Eu quero sentir a alegria da salvação, Senhor. Eu quero estar de pé, eu me recuso, Senhor. Esse não é o meu lugar, Senhor.
Davi, na antiga aliança, reconheceu que o chão não era o lugar dele. E ele não tinha nem a mente de Cristo. Eu e você temos a mente de Cristo. Eu fico assim aqui em mim, perguntando assim, Senhor, será que nós estamos entendendo aquilo que o Senhor está querendo dizer para nós? Será, Senhor? O Senhor não nos chamou para ficar parado. O Senhor não nos chamou. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados, amém? Ele perdoa os nossos pecados, que renova as nossas forças. Ele renova até a força da nossa mocidade. Eu sempre cito o exemplo de Abraão. Poxa, meu Deus. Irmão, o Senhor não renova não é só espiritual, não, até a força física também. Porque quando Deus chegou para confirmar ali aquela promessa que Abraão ia ser pai, Sara ia ser mãe, eles já eram velhos. Mas o Senhor renovou as forças. Ou você acha que foi a cegonha veio e botou Isaac lá no ventre de Sara? Eu estou falando assim para a gente entender que Ele renova as forças. Depois pode até cortar essa parte. Mas o Senhor renova as nossas forças. Oh, meu Deus do céu! Se tem uma coisa que me deixa irritado, é o desânimo. Mas porque o desânimo me irrita, o Satanás quer trabalhar para mim ficar desanimado, para você ficar desanimado. O que é que você não quer na sua vida? Você tem uma lista aí do que você não quer na sua vida? Você poderia ter um papel e colocar: eu não queria isso na minha vida, eu não queria isso na minha vida, eu não queria isso na minha vida. Aquilo que você não quer é o que o diabo trabalha para ter na sua vida. Aí você vai aceitar. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se você está de pé, saiba, tem um monte de gente que está caído e está precisando se levantar. Se você está de Deus e está querendo ir para aquele lugar de paz, receba algo novo de Deus sobre a tua vida, algo que nenhum homem, que nenhuma mulher pode dar. Use o que você tem. Tem um filme que diz, era antigo, Se Meu Fusquinha Falasse. Alguém já assistiu? Já? Se o meu Prisma falasse, se os carros que eu tive no passado falassem, eles iam entregar os meus gritos dentro dele, eles iam entregar aquilo que eu apresentava diante de Deus. Se as caminhadas, os lugares onde eu passei falassem. Só que nós temos que decidir, não, poxa, eu me levanto e pôr em prática. Tiago diz que nós não podemos ser somente ouvintes, nós temos que colocar em prática, porque aquele que ouve não pratica, engana a si mesmo. O Senhor não nos chamou para nós enganarmos a nós mesmos. Mas Ele quer nos renovar, Ele quer nos renovar, Ele quer nos renovar, Ele quer nos renovar. Renova as minhas forças, Senhor, renova as minhas forças. E quando você está pedindo, Senhor, renova a minha força, Senhor, renova a minha força, você não pode. Será que Ele me renovou? Eu não tenho certeza que Ele me renovou. Então você duvidou. Então você não pediu com fé, Senhor, renova minhas forças. Menino, Senhor, Tu tem renovado as minhas forças. Eu estou sentindo isso aqui, mas Tu tem renovado. Senhor, o desânimo está querendo vir, mas Tu tem renovado. O diabo está querendo mostrar, Senhor, que a minha luz está apagando, mas eu estou sobre uma mesa, porque a Tua unção está sobre mim e eu estou brilhando. O diabo está querendo me mostrar de uma forma, mas eu estou sendo luz para este mundo, Senhor, Deus poderoso. Tem que ser assim, irmão.
Tem que ser dessa forma. Em Jeremias, ainda falando do Deus que renova, depois nós lemos outro texto e encerramos. Oh Jesus, como Tu és maravilhoso. Por que é que o irmão Marcos grita tanto? Irmão, cada um tem uma maneira de falar, de se expressar. E eu já sou tão renovado quando eu grito. O grito da alma, o grito dizendo, Senhor, Tu és maravilhoso. Jeremias capítulo de número 18. E tem uma voz forte. É bom também, um dia nós estávamos lá num culto na casa do Newton, Novo Maranguape. Faltou energia, olha na caixa lá. Aí eu aumentei, foi o volume do meu, assim, como se pega no couro e aumenta o volume. Arregacei no meio da rua. E alguém que passava podia pensar um doido ali, gritando que nem um abestado. 5 a 7 anos depois eu encontrei um cara dentro da igreja. Fui passar um cartão do curso lá e ele disse assim, ei cara, tu não lembra de mim não, mas eu sou o cara que estava um dia lá num culto, que teve em frente à casa do meu primo. Disse, do teu primo? Sério? Eu morava naquela casa da frente. E naquela casa da frente era onde tinha vários rapazes que estavam se perdendo. Ah, vamos quebrar aqui, pai, o culto, Newton, vamos parar porque faltou o som aqui na caixa. Mas não ia ter o testemunho daquele rapaz. Eu não estou falando que é para nós andarmos gritando. Cada um tem sua forma de expressar. Mas aquilo que Deus colocou no teu coração, ora ao Senhor, por que você tem prazer naquilo? Não deixe os anos passar mais. Às vezes a gente perde tanto tempo. Esses dias eu orava diante de Deus e dizia, Senhor, porque eu acho tão bom isso? Porque eu me sinto bem quando eu chego numa casa, eu vejo esses irmãos e eu começo a orar com eles, eu canto aquelas músicas. Por que eu acho tão bom isso, Senhor? Ah, é porque você nasceu de novo, tem algo a mais que eu não sei. Mas aquilo que queima dentro do seu coração, não deixa se apagar. Porque apaga e os anos vão passando. Ainda que se acenda lá na frente, a tua força talvez não é a mesma. Exterior. Mas o sentimento que tem que ter dentro de nós é aquele de Caleb. Olha, passou tantos anos, a força é a mesma. Eu estou esperando aqui algo, mas apressadamente eu e você temos que dizer, Senhor, o que é que tem que ser renovado para me viver o teu propósito? Eu não tenho mais tempo. Irmãos, eu já tenho 39 anos. Ontem um irmão falou comigo e disse assim, esse rapaz veio aqui há 13 anos atrás. Eu fiquei mais velho, mas ele assim, ó, parece um menino. Parece, mas eu já tenho 39. Eu já sei algumas limitações que às vezes o corpo naturalmente começa a sentir. Eu fico, Senhor, tem alguma coisa, Senhor, para fazer? Senhor, nós temos que orar assim, irmãos. O que é que tem para fazer? Não me deixa ficar parado. O que foi que me parou? Não permita que se apague algo que Deus colocou dentro de você individualmente. Ele tem um propósito para isso que Ele colocou dentro de você. Eu não sei se é um dom, se é um talento, algo que queima, que é mais forte do que você. Por quê, pai? Tu vai lá para o Pentecoste de novo. Ele se sente bem em ganhar vidas lá. Ele não vai dar socos no ar lá, não. Ele vai lá e volta. Fulano entregou a vida para Jesus. 2 semanas depois pode até falecer, quando aconteceu com muitos, mas ele foi lá e ganhou a vida para Cristo. Tenta impedir esse homem de ir lá. Eu estou vendo o tempo, é algo que queima mais forte do que ele.
Capítulo 18 de Jeremias 1 diz: o Senhor Deus me disse, desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Alô, quem está aqui e ouviu que o Senhor disse assim, ó, desça para lá onde estão fazendo potes de barro, porque lá eu vou dar uma mensagem para você. O Senhor, Ele fala aqui nesse lugar, amém, irmãos? O Senhor, Ele fala na nossa casa, amém? O Senhor, Ele fala em qualquer lugar, amém? Mas Ele pode te pegar de surpresa e te levar a um lugar pela primeira vez, ou levar a alguns lugares de novo e está dizendo, eu estou querendo só que você venha aqui, porque eu quero te dar uma mensagem. Não despreze o lugar onde Deus fala. Não despreze vidas que Deus fala para você através dela. Desça, vá até aquele local, saia daí e venha aqui. Existe um lugar que Deus fala. Repito, Ele fala aqui, Ele fala na nossa casa, Ele tem vários lugares que podem falar. Não fale também de quem fulano disse que tem que ir num monte para receber de Deus. Não fale. Deus tem um lugar para levar individualmente pessoas para lá e lhe anunciar uma mensagem. Não fale, porque talvez se você fala, você está desprezando algo que Deus queria até falar com você. Isso é perigoso. Nos faz ser fortes, fracos. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse, será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está na mão do oleiro. Sou eu, Senhor, quem está falando. O Senhor falou isso aqui com Jeremias. Mas aonde foi que o Senhor falou isso aqui com Jeremias? Foi depois que ele desceu para ir lá na casa do oleiro, sim ou não? E disse, será que eu não posso fazer assim, Jeremias? Vocês estão nas minhas mãos. Mas para o Senhor falar, ele levou Jeremias lá. Será que você está indo no lugar que Deus quer falar com você? Repito, aqui ele fala. Eu quero saber se você está ouvindo Deus falar. Existe algo específico da parte de Deus para a tua vida, no lugar certo. Você está ouvindo o que Ele está falando? Você está ouvindo? Porque Deus tem algo. Deus queria pegar o povo e fazer como o oleiro faz, mas para ouvir isso, da parte de Deus, Jeremias teve que estar em determinado lugar. Esse lugar, para mim e para você hoje, pode ser o lugar de obediência, pode ser o lugar, um espaço geográfico, pode ser o lugar, a casa de alguém, é a casa de Deus também, mas você está no lugar que Deus tem que falar algo revelado para você? Você está no lugar onde Deus possa te mostrar, é assim que eu trabalho. Você tem que estar num lugar que você veja assim, Deus dizer, é assim que eu trabalho. Eu quebro, eu faço de novo, eu misturo água na massa, eu faço. E aqui eu falo, qual é o lugar que nós estamos? Será que nós estamos no lugar, Senhor? É esse lugar aqui, Senhor? Então, fala, Senhor. Aí você vai ouvir Ele falando, você vai ver Ele trabalhando. E quando você vê Ele trabalhando, você fica com saudades. Senhor, não é para me sair desse lugar que tu trabalha. Tem mais aí, Senhor. Tem mais aí, Senhor. Tu tem mais para fazer comigo aí. Tu tem mais, Senhor. Tu tem mais. Tu tem mais, Senhor, para falar. Nós temos que chegar num lugar que nós possamos ouvir a voz do Espírito dentro de nós, ao ponto de se render e dizer, pode fazer, Senhor, o que tu quer fazer. Pode fazer. Pode me renovar. Faz, Senhor. Faz. Eu não sei qual é o lugar que você tem que chegar e dizer, Senhor, eu ouvi aqui a tua vontade. O de Jesus foi lá no Getsemane.
Pai, todavia que seja feita a tua vontade e não a minha. Qual é o lugar que o Senhor revela a vontade dele para você? Qual é o ambiente? Valoriza isso, que o Senhor dá instrução que não dá, que só dá para você, porque quem te conhece é Ele. Homens de Deus não te conhecem. Homens de Deus não vê muitas vezes como Deus vê. Samuel não viu como Deus estava vendo e queria ungir o mais bonitão da casa de Jessé. Mas Deus tinha um negócio, era com que estava cuidando das ovelhas malhadas. E lá naquele lugar, aqui Jeremias foi na casa do oleiro, Davi foi cuidando das malhadas, tanto que quando ele chega para Saul, disse: não, meu rei, eu cuidando das ovelhas do meu pai, veio o leão, veio o urso. Ali Deus falava com Davi. Qual é o lugar que Deus tem falado e revelado coisas para a tua vida, que Ele quer te usar até nessa terra, ou como Ele quer tratar conosco? Alguém está entendendo isso aqui, irmãos? Se você não encontrou esse lugar, procura, porque senão os anos vão passar e você não vai crescer espiritualmente, e você não vai fazer nada do que tinha para ser feito nesses lugares. Nós temos que ir para um lugar assim: eu me arrependo com tanto tempo perdido. Feche os seus olhos, né? Vamos finalizar a mensagem aqui. Senhor Deus, nós te damos graça pela tua fidelidade, porque tu és aquilo que a palavra diz, o Deus que renova. A pergunta que há dentro de nós: será que esse lugar, o momento que nós estamos vivendo, as decisões que nós estamos tomando agora, os pensamentos que estão passando, esse é o lugar que o Senhor está querendo falar conosco? Como Jeremias se ouviu na casa do oleiro, como Davi no meio das ovelhas malhadas. Existe um lugar, Senhor. Nós só queremos chegar no lugar onde Tu revele algo para nós, que nos levante, que reavive os Teus propósitos dentro de nós, que nos faça até abrir mão de coisas que nós já conquistamos, ou abrir mão até, leva-nos naquele lugar que nós dizíamos, até que abrir a mão dos sonhos por Tua causa. Porque a vida, Senhor, é como um sopro aqui nessa terra. Tudo que um homem conquistar, rapidinho vai passar. Leva-nos no lugar de ter o interesse de acumular tesouros no céu novamente. Leva-nos a um lugar, Senhor, onde a nossa lâmpada é acesa todo dia, porque nesse lugar o Teu óleo é derramado sobre nós. Perdoa-nos, ó Deus, por muitas vezes sermos incrédulos, desprezarmos aquilo que vem de Ti. De fato, nós precisamos de uma renovação, e que não dá para sair pela boca de um pregador a renovação que precisamos. Não dá para sair porque é algo maior, mas eu sei que é porque queima dentro de nós. Olha para os Teus servos individualmente que estão aqui, cada homem, cada mulher, que o Senhor tem permitido que essa palavra chegue nos seus corações. Lembra a eles o lugar que eles precisam estar, de ouvir a Tua voz. Existe um lugar, Senhor, existe uma forma, e eles conhecem porque já ouviram um dia, ou porque têm ouvido. Existe um lugar que a Tua vontade é passada,
tuas revelações, teu Espírito flui. Renova vidas aqui nessa noite, Senhor. Renova vidas aqui nessa noite, Senhor. Renova vidas aqui nessa noite. Espírito Santo, faz o que o homem não pode fazer. Fala o que um pregador não consegue falar. Traz quebrantamento sobre nós, Senhor. Traz quebrantamento sobre a nossa vida. Nos faz soltar as coisas que nós estamos presos. Traz entendimento e revelação espiritual para nós. Como respostas de coisas que precisamos, nós precisamos de muitas respostas. Vem com essas respostas, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, vem avivando os dons, Senhor, na vida de homens e mulheres, Senhor. Espírito Santo de Deus, que essa unção que passa nesse lugar, Senhor, ela flua em um momento em que estivermos sozinhos. Não nos deixe desligar, Senhor, quando pudermos o mais rápido possível ir para esse lugar e dizer: aqui eu estou, Senhor. Quais são os teus propósitos? Quais são os teus sonhos para mim? Os anos passaram, Senhor, eu até me desviei dos propósitos, eu até parei de fazer aquilo que faço com facilidade, Senhor, mas o que é, amado irmão e irmã, firma de novo a aliança dentro do propósito que Deus quer com você nessa terra. Trabalha na nossa vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.